Eu intitulei aqui esse meu texto. Esse meu texto tem o título de Selos e Sigilos, correspondência da Clarice Lispector. Eu vou iniciar essa minha breve exposição fazendo uma menção a uma fotografia que eu achei enquanto eu pesquisava os arquivos da Elisa Lispector. Eu não consigo ficar livre dos Lispector. Quando eu achei que eu estaria livre da Clarice, agora eu enveredei pela Elisa, que tem um arquivo muito interessante e nada estudado. Aliás, a Elisa Lispector, eu poderia dizer que é quase que absolutamente desconhecida do público brasileiro. Muito pouca gente leu Elisa Lispector. Ela escreveu 11 livros, ganhou 3 prêmios literários, inclusive o primeiro prêmio José Lins do Rego, em 62. E ninguém conhece no Brasil a Elisa. Ninguém estuda a Elisa na universidade. Eu nunca vi, eu dos meus 30 anos de USP, eu nunca li um texto da Elisa com os meus alunos. Então, nesse arquivo da Elisa, eu encontrei um texto inédito que eu acabei organizando e publiquei pela UFMG. É um texto que ela considerava um esboço, mas que eu achei que tinha condições, tinha qualidades, né, de narrativa muito boas, e são 10 capítulos que conta a história da família. Sob certo aspecto, esse texto complementa o romance autobiográfico que a Elisa escreveu, que se chama No Exílio, onde ela conta também a história da família. Então, são 2 textos, né, ligados à história, que é também a história da Clarice. E uma história que a Clarice nunca contou. Se não fosse a Elisa, a gente não conheceria nada do passado da Clarice, porque a Clarice só diz que nasceu em Chechel, que numa aldeia que nem existia no mapa, que achava que tinha ido de trem para Hamburgo, e lá tomado um navio que veio para o Brasil, que nasceu na Ucrânia, mas depois não quis voltar, nunca pisar o chão da Ucrânia, né? E que era judia, mas de nascença, mas era contra a religião judaica. São, portanto, muito poucas considerações em relação ao passado. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa para editar esse texto, aconteceu uma coisa interessante, que o texto é interessante, eu acho, porque é um texto que conta a história da família, não mais sob a forma do romance autobiográfico, como No Exílio, mas é um texto de testemunho, né? E ela vai contando a história da família enquanto vê as fotos de um álbum de fotografia. E eu achei esse álbum no arquivo. Foi uma alegria muito grande, porque então a edição pôde trazer essas fotografias lindas, lindas, do início do século XX. Né? Então, a gente tem uma amostra do que ela via enquanto fazia o texto. E numa dessas fotografias aparece a família, um lado da família dos Lispector, é uma foto muito bonita, todos perfilados, todos de roupa escura, um grupo assim muito coeso, né? E com um texto, né, de dedicatória ao pai e à mãe da Clarice. Eu vou ler esse texto, são 5 linhas, para vocês perceberem o tipo do discurso cerimonioso do judeu ortodoxo, né, que é ao lado dos ortodoxos do pai. Envio para o meu respeitável cunhado, mestre Pincas, e para minha cunhada, senhora Mariam, a minha foto e a foto de minha esposa, senhora Gittel, e de minha filha Mexana, de meu filho, senhor Samuel, e do meu filho, senhor Yaakov, e da minha filha, senhora Raquel, e de meu filho Davi. Que vivam! Exclamação. Para estar com eles sempre, em eterna lembrança e amor eterno, com toda a casa de Israel.
seu cunhado que os respeita e abençoa com tudo o que é bom. Sela. No final, essa palavra encerra a dedicatória, sela, em tradução do hebraico pela nossa querida Rivka Berezin, quer dizer, tenho dito, ou seja, eis aí o que eu teria a dizer e que por esse ato final confirmo. Esse ato de encerrar a mensagem, dirigida a um destinatário, no caso os pais de Clarice, Elisa e Tânia, mediante um selar, quer dizer, terminar, ratificar a correspondência, remete ao outro sentido de selar, fechar fisicamente a correspondência, com marca de carimbo no lacre. Antigamente havia até brasão no carimbo, né? Brasão no lacre. Num último gesto que traduz o ato de estar a correspondência terminada. Pelo lacre consumava-se o ato de preparação do documento. E remete ao sentido mais moderno de selar, o de comprovante de pagamento do imposto do serviço pago, para que a carta possa, oficialmente, seguir o seu caminho. Que, de certa forma, teria a ver com o toque final, ou clique no teclado do computador, ao se acertar o alvo do enviar, pelos ares afora, a comunicação informatizada pelos meios virtuais atuais. Não é estranho que selo, do verbo selar, e selo, tem origem no latim sigilo. Uma vez fechado o documento, passa ao estágio de sigilo, a ser aberto apenas pelo seu destinatário. O que eu proponho aqui hoje é um percurso de leitura de certas cartas de Clarice, da correspondência ativa e passiva, que de alguma forma marcaram a minha experiência de pesquisa em torno da vida e da obra dessa escritora e que levantam questões em torno do que fica escondido sob sigilo ou censura e do que se desvela ou se divulga e se publica, a partir, pois, do estudo de caso de edições que essas cartas foram tendo ao longo das últimas décadas. O primeiro caso refere-se às primeiras cartas de Clarice publicadas em livro. Rompe-se o sigilo. Mas como? Eis a questão, né? Como foram publicadas? A primeira publicação de cartas de Clarice foi organizada por Olga Borelli, no seu livro Clarice Lispector, Esboço de um Possível Retrato, publicada no Rio de Janeiro pela Nova Fronteira em 1981. Portanto, 4 anos, no 4º ano depois da morte da Clarice, né, que ela morre em dezembro de 77. Há exatamente 33 anos, esse livro causou um enorme impacto para os leitores de Clarice, que dispunham até então de pouquíssimas informações, algumas até imprecisas, sobretudo aquelas que a própria Clarice nos legou, né? Ou mesmo errôneas, como algumas que a Clarice também nos deixou, apresentadas por ela em entrevistas e depoimentos. É o caso, por exemplo, do texto que serviu de base para os estudos durante muitos anos, que é um texto do Renan Pérez. Ele escreveu uma biografia da Clarice de 4 páginas, baseada numa entrevista que ele fez com a Clarice. Daí a Clarice deu várias informações erradas para ele, inclusive a idade, né, que ela mentia 5 anos. Então, durante muito tempo, a gente ficou dizendo que ela tinha nascido em 1925. A gente acreditava na Clarice, né? Depois eu achei documento com data de 26, de 27, de 28. Ela era um pouco volúvel no registro documental, né? Até que a gente, então, eu tive acesso à certidão original em ucraniano, em que consta mesmo 1920. Bom, essa proposta da Olga era trazer, conforme afirma a própria Olga, em nota dirigida ao leitor,
aspas, características pessoais que não dizem respeito a uma biografia, mas a particularidades. Eu acho isso muito importante. E foi muito útil para todo mundo, né? Particularidades que constituem o que se poderia chamar de trajetória espiritual de Clarice. É uma visão sintética do que seriam as linhas marcantes de sua vida, apreendidas através de episódios por vezes insignificantes, mas que se constituem fonte de informação para aqueles que desejam conhecer um pouco mais da sua personalidade. Essa é a postura da Olga em relação àquilo que ela propõe no livro dela. Pela primeira vez, isso é muito importante, abriam-se as portas da intimidade de Clarice. Num texto organizado através da transcrição de fragmentos inéditos de Clarice, de depoimentos da Olga e de, segundo a própria Olga, numerosa correspondência que manteve com as irmãs Elisa Lispector e Tânia Kaufmann. Mas o que, de certa forma, sustenta a concepção do livro, eu penso, são os longos anos de convivência entre essas duas mulheres. Convivência motivada por uma tragédia, que foi o incêndio, né, no apartamento da Clarice, que lhe causou coma durante um período grande, mais de mês, num período de risco felizmente desfeito, desfazendo-se também a ameaça de ser obrigada a amputar a mão direita, era justo a mão direita, que ficou muito lesada por causa do acidente ocorrido em 66. Por 24 horas ela não tem a mão amputada, justo a da direita. E depois o Pitangui fez vários enxertos da perna na mão para tentar reconstituir, mas mesmo assim ela ficou mutilada, né? Logo depois, então, ela contratou secretárias, né, para auxiliar no trabalho da escrita. Até que em 70 ela conheceu a Olga Borelli e passou a ser sua colaboradora para anotar, datilografar textos, condição que permitiu a Olga manter durante 8 anos, se a gente conta de começo de 70 até dezembro de 77, né, um contato próximo com a produção literária da amiga. As cartas ocupam uma quarta parte do livro, depois de organizadora ou autora introduzir uma primeira parte intitulada Por Fora e por Dentro, e uma segunda frente ao ato de escrever. Essa parte é muito importante, porque a gente fica conhecendo como é que a Clarice escrevia. De madrugada, tomava Coca-Cola, tomava café, aquelas manias, né, que todo mundo tem. A gente ficava conhecendo as da Clarice pela primeira vez, né? E também, mediante diálogo entre fragmentos escritos por Clarice, registrados em itálico, e escritos por Olga em redondo. E depois de uma terceira parte, também brevíssima, de apenas 6 páginas, em que Olga assuma a voz, ainda sobre a forma de depoimento. Então, é um texto multifacetado, que eu acho que dá um certo movimento para o livro, que também eu acho que é um dos encantos dele. O livro pode ser, então, considerado porta de entrada para o desvendamento de uma escritora, porque ali encontram-se notas valiosas sobre método de escrita, concepção de escrita, postura diante da escrita e da vida, hábitos, amizades, afetos e tantos outros itens de importância para traçar os contornos de uma fisionomia intelectual e artística. De fato, ganha realce no livro o retrato da escritora. Mas, se assim é, o livro também pode ser considerado um exemplo de como não se editar uma correspondência. Bom, aí é que vem, sinto muito, começar minhas considerações com um exemplo negativo do que a gente não deve fazer, né? Apenas alguns anos mais tarde, mediante contato com pelo menos alguns originais da correspondência dirigida às irmãs, no volume Correspondências, com as 12 cartas que depois a Tânia Kaufmann depositou na Biblioteca Nacional, também dirigidas às irmãs, e com a publicação dos Minhas Queridas, nós pudemos, então, constatar a fragilidade dos métodos adotados para o registro desses textos. Recorte ou seleção, sem indicação precisa de local e data em que as cartas foram escritas, ou seja, erros elementares de referência, causando mistura de trechos de cartas, diversas ali acopladas como se fosse uma só, ou separadas por vinhetas, mas sem especificação
das respectivas datas e locais em que foram redigidas. Mesmo considerando essa concepção do livro, que é um misto de fragmentos ficcionais de Clarice e de registros documentais de teor autobiográfico de ambas as autoras, né? Mesmo assim não se justifica a inserção de fragmentos com imprecisão de dados de referência das cartas. É o mínimo. Ela não queria fazer uma edição das cartas, mas a referência tem que estar correta. Num dos depoimentos que me concedeu a Olga Borelli morava aqui em São Paulo, ela mudou para cá. Né? Depois que a Clarice morreu, ela veio para cá. E eu tinha as turmas minhas de pós-graduação aqui da USP, e ela tinha uma cantina aqui no Jardim Paulista. Então, o que eu fazia? A gente ia almoçar com os alunos lá, porque daí ela sentava na mesa com a gente e eu mandava brasa naquilo que, né, começava a falar desses 8 anos que ela conheceu tão bem a Clarice, sabe? Então, num desses depoimentos, ela informou que o livro era um catatal, era um tijolão. E eu presumo que ali havia as cartas todas da Clarice, porque ela teve acesso aos originais, senão ela não teria feito o que fez. Né? E que seria um livro realmente volumoso. E lamentou os cortes que o volume sofreu por parte da editora Nova Fronteira. Então, virou um livro que não para em pé, dessa finurinha, né? Quem conhece sabe. Muito fininho. Ele era desse tamanho e virou isso. Foi o que ela contou em depoimento. É claro que a Olga montou o livro com base em originais. Portanto, teria havido uma censura depois da Olga entregar os originais à editora. Não foi ela que censurou, ela queria que saísse tudo. Censura por parte da editora ou por parte dos herdeiros, sofrendo talvez o trauma da morte recente da mãe, ocorrida há 4 anos. Então, uma outra pergunta, por que a Olga concordou com os cortes feitos por ocasião da edição? Ou será que foram feitos até sem que ela tomasse conhecimento? Né? Hoje, revendo a história dessa primeira publicação de cartas e considerando a precariedade dos critérios, ou não critérios, né, já que não são aí explicitados, mesmo assim, agora vem o que eu penso, eu vou falar, eu justifico. Mesmo desse jeito, eu justifico a publicação, pelos benefícios que causou no momento em que ela foi divulgada. Né? Senão, teríamos que esperar décadas para conhecer essas cartas, já na íntegra. As 12 cartas que a Tânia depositou na biblioteca, teríamos que esperar 20 anos para conhecer as 20 cartas endereçadas às irmãs, publicadas no volume Correspondência, em 2001, não é 2000, é 2001, ou teríamos que esperar 26 anos para conhecer a seleção das 120 cartas de Clarice, publicadas no volume Minhas Queridas, que é de 2007. Além disso, há fragmentos de cartas que a Olga publicou que não foram publicados até hoje. Pouca gente percebeu isso. Né? Onde é que estão essas cartas? Né? Então, eram do arquivo da Tânia, da Elisa. A Elisa morreu, o acervo passou para a Tânia. A Tânia morreu, passou para a filha, a Márcia. E junto com a filha da Márcia, que é a Nicole. Né? As duas moram em Teresópolis, mas não estão com elas. Então, continuam sob sigilo. E há cartas inéditas, que a gente ainda não teve acesso. Né? Cartas que um dia, quem sabe, poderão vir à tona. Né? Quer dizer, se não fosse a Olga Borelli, a gente não sabia. Há que se considerar ainda que a edição traz problemas. A Olga Borelli aparece como autora. Mas aí há textos inéditos da Clarice e fragmentos de cartas da Clarice. Né? Então, eu acho que é um problema, né, de direitos autorais. Né? Será que esse livro poderia ser hoje editado tendo apenas a Olga Borelli como autora? Agora eu vou fazer o contrário. A Clarice morreu e quem organizou Um Sopro de Vida foi a Olga.
O que havia eram os fragmentos. Quem organizou esses fragmentos foi a Olga. Será que um sopro de vida pode ser considerado só, tomando como autora só a Clarice? Já que a Olga Borelli que organizou? Não. Então, é outra questão inversa que se coloca. Não? E eu digo mais, existe uma edição desse livro da Olga, esse que a gente está dizendo, né, em francês, traduzido pela Edition Eulina Carvalho, em 2003. E não existe mais edição em português. E não se fala mais de editar esse livro. O livro, eu acho que merece uma segunda edição. Ele ocupa um lugar histórico nos estudos de Clarice. Naturalmente, com a devida revisão das datas. Né? E, quem sabe, também de autoria, não sei. Então, acho que um dia esse livro há de ser reeditado. Eu confesso que eu já dei um toque, né, no herdeiro da Clarice, mas não houve resposta. Ele sempre me responde. Quando eu toquei nesse assunto, muita. Então, o que eu noto é uma tentativa de não mexer nesse livro. Porque hoje as cartas também estão publicadas. Eu acho que existe aí uma duplicidade aí que não é muito a gosto do herdeiro. Né? E eu gostaria, então, já que estamos falando nesse par, né, Olga e Clarice, eu gostaria de lembrar duas cartas que envolvem essa amizade. Né? A primeira das cartas é escrita por Clarice e dirigida a Olga Borelli. Sela, para usar o nosso termo aqui chave, o início dessa convivência em dezembro de 70. Depois da Olga convidar a Clarice a dar autógrafo de livros seus para crianças abandonadas na Fundação Romão de Matos Duarte, no Rio, a Clarice convida a Olga para ir ao apartamento dela. E lá, isso é um depoimento da Olga. Quando a Olga entra, a Clarice diz o seguinte: entre, sente-se. É bem Clarice isso, ela é meio esquisitona, né? E daí ele entrega uma carta que deixou a Olga muito surpresa e com razão. Quer dizer, trata-se, no meu entender, de uma das cartas mais instigantes da Clarice. Escrita em 11 de dezembro de 70, publicada numa revista espanhola, El Paseante, editada em Madrid em 1988. Depois foi reproduzida num jornal, como se fosse a primeira vez, não era, já tinha sido editada. Né? Então, essa carta foi entregue pessoalmente a Olga 2 dias depois do evento de autógrafos. Né? E eu vou ler essa carta. Né? Eu vou ler por 2 motivos. Uma, porque eu gosto muito dela e pronto, acabou. E a segunda é porque eu acho que tem relação com o que eu vou dizer depois. Ela começa a carta assim: datilografo esta carta porque minha letra anda péssima. Lógico, é pós-acidente. Né? E daí ela diz o seguinte: eu achei, sim, uma nova amiga, mas você sai perdendo. Sou uma pessoa insegura, indecisa, sem rumo na vida, sem leme para me guiar. Na verdade, não sei o que fazer comigo. Sou uma pessoa muito medrosa, tenho problemas reais gravíssimos, que depois lhe contarei. E outros problemas, esses de personalidade. Você me quer como amiga assim mesmo? É a perguntinha, né? Fatal, né? Se quer, não me diga que não lhe avisei. A Heloísa Buarque que fala: Deus me livre ser amiga da Clarice, que ligava para o cabeleireiro 2 horas da manhã para se lamentar da vida, né? Então é isso. Mas, às vezes, não repare na acentuação, quem acentua para mim é o tipógrafo. Mas, às vezes, tem esperança. A passagem da vida para a morte me assusta. É igual como nascer do ódio, que tem um objetivo e é limitado, para o amor, que é ilimitado. Quando eu morrer, entre parênteses, modo de dizer, quando eu morrer, espero que você esteja perto. Você me pareceu uma pessoa de enorme sensibilidade, mas forte.
E é incrível que quem vai estar lá do lado dela no hospital durante a morte é a Olga. Tá? Você foi o meu melhor presente de aniversário, porque no dia 10, quinta-feira, era meu aniversário e ganhei de você o menino Jesus, que parece uma criança alegre brincando no seu berço tosco. A Olga era muito religiosa e trabalhava com assistência social. E, então, a gente fica sabendo, esse menino Jesus. Apesar de, sem você saber, ter me dado um presente de aniversário, continuo achando que meu presente de aniversário foi você mesmo aparecer numa hora difícil, de grande solidão. Precisamos conversar. Acontece que eu achava que nada mais tinha jeito. Então vi o anúncio de uma água de colônia da Coty, chamada Imprevisto. O perfume é barato, mas me serviu para me lembrar que o inesperado bom também acontece. Isso é a poética da Clarice, já não é mais um simples fatozinho que está... É a poética, é a explicitação de uma poética, que é a poética do imprevisto e que depois também vai ser chamada de improviso, que o Benedito Nunes vai desenvolver nos estudos dele sobre Clarice. E sempre que eu estou desanimada, ponho em mim o imprevisto. Me dá sorte. Você, por exemplo, não era prevista. E eu imprevistamente aceitei a tarde de autógrafos. Sua Clarice. Eu acho essa carta genial do ponto de vista literário, do ponto de vista autobiográfico, do ponto de vista do próprio movimento narrativo, e do ponto de vista mesmo da crítica literária, né? Para explicar o que é esse jeitão Clarice que existe aqui nessa carta, como existe na crônica, como existe no romance, como existe na entrevista, né? Ela sempre tem esse imprevisto que acontece e surpreende o leitor. E às vezes de uma maneira muito drástica, e eu diria até perversa. Eu te avisei. Parece uma bruxa falando para a gente, né? Então, acho que traduz muito do que a gente conhece da escritora Clarice. Então, há tópicos aqui para vários comentários, eu não vou fazer isso, eu sigo, então, para a segunda carta, que eu acho que é importante. Essa segunda carta, que eu gostaria de considerar aqui, aparece na última página desse livro da Olga. É uma breve carta dirigida a Clarice, publicada como uma espécie de pós-fácil ou de fecho do livro. Ela sela o livro, né, para usar o mesmo termo, com essa carta. Ela afirma que o livro, aspas, só foi até onde permitiram seus manuscritos. É a ética. Defende o princípio ético que norteou a publicação sem necessário sigilo. Afirma que o livro, aspas, foi feito por impulso, fecha. E continua, aspas, nesse impulso mergulhei até o núcleo mais fundo de mim na busca ansiosa dos mistérios mais densos, dos conteúdos mais profundos da memória. Quer dizer, ela elaborou a memória para recuperar a Clarice dos tempos da convivência, né? Afirma que nessa busca procurou, aspas, não invadir sua intimidade, embora ela esteja evidente nos fatos e implícita nas sensações. Não precisou invadir, né? Está nos próprios textos da Clarice. E registra coisas já vividas, que a proximidade impedia que antes fossem percebidas. É isso que eu acho interessante, né? Portanto, afirma ela, sente-se mais perto de Clarice, cuja presença tornou-se definitiva, e ela conclui, aspas, a vida de alguém como você não nos deixa mudos, muito menos a morte. Então, ela afirma que os que amam Clarice não ficarão em silêncio, quer dizer, ela está justificando o fato de escrever esse livro, né? Eu leio esse pós-fácil, escrito provavelmente na edição que o livro foi feita, por volta de 80, 81, como se fosse uma carta em resposta àquela em que Clarice pede para Olga ser amiga, em dezembro de 70. Eu acho que inicia um ciclo e fecha o ciclo, esses 11 anos, né, de convivência. Selo poderia afirmar a Olga, num firme tenho dito, após tomar a atitude de desmontar o sigilo em obra a ser por nós compartilhada. Então, essa é a primeira edição que a gente teve das cartas de
Clarice. A segunda surge em 2001. Né? Surge em 2001, com a correspondência ativa e passiva do Fernando Sabino, né? Que fez o livro Cartas Perto do Coração. Eu acho que esse é o conjunto mais substancioso em termos de cartas, porque quando eu fiz o primeiro livro sobre a Clarice, Clarice, Uma Vida que se Conta, eu li essa correspondência toda nos originais, que é uma delícia, mas também dá um trabalhão danado e muito mais tempo você leva, né? E lá faltavam umas 5 ou 6, eu descobri que faltava depois, né? Porque a gente não sabe, acha que está tudo ali. Quando o Fernando Sabino publicou, ele guardou algumas com ele, né? E eu acho que, e depois, no ano seguinte, eu acho que ele ficou entusiasmado e publicou, então, a correspondência dele, Fernando Sabino, com o Otto, Lara Rezende, o Hélio Pellegrini e o Paulo Mendes Campos, que também ajuda muito a entender esses amigos mineiros de Clarice com quem ela conviveu no Rio de Janeiro. Olha, em relação à correspondência com o Fernando Sabino, a gente teria muita coisa que falar, né? Eu selecionei aqui uma citação que está dentro dessa correspondência. É uma frase da Clarice, diz o seguinte: ela estava no exterior e escreve, então, para o Fernando Sabino, aspas, e tem uma coisa que eu gosto de ler mais do que tudo, as cartas dos amigos. No estrangeiro, com uma saudade enorme do Brasil, um envelope tarjado de verde e amarelo passa a ser a coisa mais importante que se pode receber. Eu já tive essa sensação de receber um envelopezinho, porque eu sou da velha guarda, tarjado de verde e amarelo. É uma delícia você receber esse envelope. Essa afirmação dela, essa alegria de receber carta dos amigos, ela deu em depoimento, isso foi um depoimento, né, que ela escreveu para a revista Cigarra, quando ela esteve no Brasil em novembro de 54. Bom, a correspondência do Fernando Sabino foi antes parcialmente depositada, portanto, ainda com sigilo de algumas partes, né, foi totalmente, então, editada por ele. Agora, são 50 unidades ao todo, né, sendo 27 da Clarissa Sabino e 23 do Sabino para Clarice. Né. É um corpus razoável, né, e principalmente porque permitiu manter esse diálogo entre ativa e passiva. Né. E é engraçado porque o primeiro lote, a Clarice estava fora e ele estava no Brasil. Depois, na segunda parte, ele vai para Nova York e a Clarice está aqui. Então, tem essa troca. Né? Agora, o que eu acho mais importante nessa correspondência é a afinidade que a gente nota entre os dois. Porque eles escrevem, são escritores, né? São escritores. Mas o que a gente nota, fundamentalmente, é que eles não ligam muito por serem escritores. Eles não escrevem com a postura de escritores. Eles escrevem com a postura de amigos. Então, são textos muito soltos, muito mais soltos do que aqueles outros que a gente está acostumado a ler entre escritores. Né? Eles não têm nenhuma censura, não tem nada que, pelo menos aparentemente, né? Nada que tolha esse diálogo. Né? Eu vou destacar aqui, eu vou fazer apenas algumas observações sobre cada um. Uns 5 minutos antes você me avisa, que eu tenho medo de me alongar demais. Os coitados estão no fim de evento, fim de tarde, não merecem cansaço. Né? Então, quando a Clarice está em Berna, eu vou citar só um exemplo, ela está angustiada porque não consegue escrever. Né? Então, o Sabino envia uma carta para ela de Nova York, de 6 de julho de 46, com uma acuidade, né, de leitor, né, incrível. Ele diz o seguinte: tenho uma grande e uma enorme esperança em você, e já te disse que você avançou na frente de todos nós. Passou pela janela, na frente de todos. Apenas desejo intensamente que você não avance demais para não cair do outro lado. Ele sacou tudo, né? O estado de risco da Clarice, quando escreve, que é o risco da desficcionalização, de desmanchar
a própria palavra, a própria linguagem, a própria literatura, nessa ânsia, né, de ser bio, não autobiográfica, quer dizer, de desmanchar a linguagem para ficar só com a pulsação, só com o sopro de vida, só com a matéria viva pulsando. Ele sacou isso direitinho, e o risco que isso provocava, né? Tem de ser equilibrista até o final. E suando muito, apertando o cabo da sombrinha aberta, com medo de cair, olhando a distância do arame ainda a percorrer, e sempre exibindo para o público um falso sorriso de serenidade. Tem de fazer isso todos os dias para os outros, como se na vida você não tivesse feito outra coisa, para você como se fosse a primeira vez e a mais perigosa. Do contrário, seu número será um fracasso. Eu acho essa visão, essa leitura, né, esse fragmento, vamos dizer assim, crítico do Sabino, né, muito interessante, né? E também acontece nessa correspondência uma coisa que eu acho muito boa, que é a discussão em torno do gênero epistolográfico, né? Às vezes eles têm intervalos de vazio, não escrevem, né? Então, eles começam a comentar os próprios vazios, né? Diz o Fernando Sabino, em carta de 47, ele diz o seguinte: ainda não escrevi a você porque não escrevi a você. Quer dizer, não tem explicação, né? Fernando, estou tentando terrivelmente escrever uma carta de notícias, mas não consigo mesmo. No dia em que eu conseguir escrever uma carta de notícias, talvez possa escrever uma história com enredo. Isso é muito Clarice. E é uma explicação da poética, vamos dizer assim, do modo de escrever clariciano, comentando carta. É isso que é interessante, é como é que o gênero epistolográfico está contribuindo, né, para a crítica literária, né, e para a autocrítica literária, né? Quando ele recebe uns contos lá em Washington, da Clarice, ele diz o seguinte: eu não mereço mais ser seu leitor, você foi longe demais para mim. E daí ele critica o personagem Ulisses. É engraçado, de uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, né? É um dos homens mais atraentes que eu acho, né? No meu repertório de preferências, é o Ulisses. Ele implica com esse homem, eu acho que até um pouco de ciúme, sabe? Da Clarice. Ele diz o seguinte, olha: quem é esse homem? O que é que ele está dizendo? Por que tão pedante e professoral? Qual é o problema dele? Quer dizer, ele começa a discutir com esse Ulisses como se fosse pessoa das relações, né? E era, né? Das relações entre elas. Depois, ele, quando recebe os outros contos da Clarice, ele diz uma coisa interessante, que é o seguinte, que se a Clarice fosse publicar esse livro, né, com esses contos, ele tem certeza de que seria o melhor livro de contos já publicado no Brasil. Ele está se referindo, então, aos Laços de Família, que realmente é um monumento histórico. Então, ele tinha muita visão crítica, né? E é ele que faz, então, aquelas célebres considerações sobre a veia no pulso, que depois vai ter o título de A Maçã no Escuro. Ele lê o livro e faz 240 anotações. A Clarice lê aquilo e reescreve. Ela obedece todas as indicações que ele faz. E nesse volume de cartas ele faz uma coisa boa, porque ele pega uma edição mais recente da Maçã no Escuro e dá para o leitor a página onde está a coisa que foi considerada pela Clarice. Então, ele também, para a gente, ele se transforma aí num certo guia de leitor da carta, na medida, mapeando onde é que estão essas considerações a partir de naturalmente, de uma edição mais recente, porque o leitor de hoje não teria acesso à primeira edição com a qual ele trabalhou, né? Então, eu acho isso também muito importante. Agora, concluindo, eu acho o seguinte: eu acho que ele organizou com muito carinho, com dedicação, com afeto, é uma manifestação de amizade também pela Clarice, né? Mas perdeu uma excelente oportunidade de fazer anotações. Quer dizer, ele faz algumas, mas não satisfaz a minha avidez, né? E ele, como pessoa diretamente ligada a esse assunto, é que teria condição de identificar lugares,
pessoas, situações, contextos, né? Então, a gente perdeu uma segunda oportunidade de ter uma edição mais criteriosamente anotada. Ele não tinha essa preocupação, tá? Não tinha. Bom, agora, só algumas poucas considerações sobre as outras, né? A próxima seria, então, 20 cartas, é uma publicação das correspondências, e, enfim, eu diria que, infelizmente, foi organizada pela Teresa Monteiro, mas a Teresa Monteiro, segundo palavras dela mesma, né, na introdução, ela não teve a proposta, o objetivo de fazer uma edição anotada. Então, eu não vou criticar a edição, porque ela cumpre aquilo, né, que ela se propôs, né? Mas também a gente perdeu uma terceira oportunidade de ter uma edição, eu diria, mais substanciosa, vamos dizer assim, né, mais criteriosa, mais cuidadosa das cartas de Clarice. Aqui ela nem diz, são cartas de várias pessoas, várias. Tem das irmãs, que são 20, mas tem do Rubem Braga, tem do filho, tem do Érico. Então, ela fez uma seleção. Mas a gente não sabe se essa seleção de autores, né, ela incluiu a totalidade das cartas disponíveis de cada autor. A gente não fica sabendo qual é a massa, vamos dizer assim, de produção de cartas da qual ela se serviu, né? Por exemplo, do Rubem Braga, ela cita aí, ela traz aí algumas cartas, mas a melhor carta que eu acho do Rubem Braga para Clarice é quando ele faz um painel histórico da situação política do Brasil em meados da década de 40, 45, 46, e essa eles excluíram, tá? Então, no meu entender, então eu gostaria de que tivesse uma introdução em que houvesse pelo menos um critério, para você saber em que território você está, então, andando, né? O que te espera ali dentro desse volume, né? Então, isso realmente não existe. Outra coisa, ela divide as cartas das irmãs em 2 lotes. Ela põe CE e CR, carta enviada e carta recebida, né? É o que ela usou, enfim, para dividir ativo e passivo. E ela divide em 2 blocos, Tânia e Elisa. Só que tem carta no bloco da Tânia que é para as duas, e o mesmo aqui para outro. Então, fica também uma certa confusão aí na estipulação disso, né? E a gente chega, então, às cartas das minhas queridas, né? Esse volume das cartas é o mais, enfim, que tem o maior número de cartas, são 120 cartas, né? E ele é organizado por lugares de onde ela escreve. Isso dá uma certa lógica em relação ao percurso de vida da Clarice, né? Mas, às vezes, ela está em Berna e vai para Roma. Então, não é um critério também que funciona, porque, às vezes, tem uma quebra dessa linearidade, porque ela não quer incluir a carta de Roma no meio das de Berna. Então, vem vamos dizer assim, um recuo, né, temporal, né? E essas cartas aqui, é interessante, elas são mais, eu diria, vamos dizer assim, elas são mais cartas de notícias, eu diria assim, notícias, variedades, né? Variedades, diferentemente daquelas que estão na correspondência, porque as cartas que estão na correspondência você lê efetivamente como literatura. Tem uma carta que ela escreve de Lausanne, que eu acho que é uma das mais bonitas, que é uma crônica. É uma crônica. Estou aqui do lado do lago e eu vejo uma sinfonia, vejo uma orquestra tocando, e começa a descrever os tipos suíços, né? As mulheres, os homens, montanha, lago, aquela pintura, é uma pintura, né? E continua sendo carta, porque lá tem a data, tem minhas queridas lá e tem a saudação final. Agora, se você tira essa moldura característica do gênero epistolográfico, o sumo tem uma unidade de crônica. Não tem notícia, não tem nada. É a crônica, é o que eu chamo de carta crônica, tá? Da carta só fica a moldura e, portanto, fica, ao longo da leitura, a consciência de que ela está contando
aquilo que ela vê ou está pintando para alguém. Então, a coisa do destinatário fica em pedal ali, suando, né, ao longo da carta. Mas é uma crônica com um pedal de carta. Né? Quer dizer, existe uma mistura aí muito grande de gêneros. E ela combina muito bem com as crônicas que a Clarice escreve sobre Berna. Ela tem várias, ela tem lembrança de uma fonte de uma cidade, que também aparece numa carta a Lúcio Cardoso. Né? Então, são crônicas que ela repete, ela escreve a carta e escreve a crônica. Né? E tem, por exemplo, uma outra Catedral de Berna, que é belíssima, a lembrança de uma primavera suíça, suíte da primavera suíça, Noite na montanha, o medo de errar, que eu acho lindíssimo, diz que o suíço tem medo de errar. E eu fiquei pensando que é por isso que ele fabrica relógio, né? Tem medo de errar. E ela tem uma coisa fabulosa, fabulosa em crônicas sobre o caráter nacional suíço. E os psiquiatras adoram. Ela dizia que os suíços se esmeram em expulsar os seus próprios demônios. Lógico, tem que purificar a alma e andar corretamente. É que nem o Federer na quadra, né? Você não sabe se ele está triste ou não de estar ganhando ou perdendo, né? É aquela, né? Aquela austeridade, né? Expulsam os demônios. Mas diz que a coisa que eles mais amam é frequentar os outros lugares para encontrar os demônios que eles expulsaram. Eu acho isso maravilhoso, né? Os psiquiatras gostam muito disso, né? Bom, além disso, as cartas têm, sobretudo essas das minhas queridas, aquela miscigenação de gêneros, que elas podem ser lidas também como diário, né? Como autobiografia, né? Enfim, como literatura de viagens, né? Ou mesmo como crônicas, como é esse caso que eu acabei de dizer. Bom, para finalizar, então, é o seguinte, eu adoraria, agora eu vou pôr meu desejo, né? Que essas cartas da Clarice fossem publicadas, em primeiro lugar, na íntegra, porque elas têm censura, elas têm recortes não explicitados, né? Então, na íntegra. Segundo lugar, com referência certa. Terceiro lugar, com descrição de suporte, porque para que a gente gosta de ver o suporte, né? E quarto, com especificação de critério de seleção, se for, no caso de seleção. Quinto, com notas, com anotações, né? Porque isso faz parte aí do repertório de ajudar o leitor a entender o que ele está lendo. E também com algumas considerações críticas, né? Sobretudo os textos mais literários, apontando caminhos de leitura, né? Para aquele que vai entrar em contato com esse material. Então, era isso que eu tinha a dizer e muito obrigada pela atenção.